Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor, em Cristo e na comunhão do Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos conceda a graça de mergulharmos nos mistérios do reino, na compreensão, ó Deus, da Tua vontade sobre a vida de homens e mulheres que se comprometeram em casamento. Espírito Santo, tenha liberdade, fale e continue falando ao nosso coração, para que possamos em Ti construir uma vida boa, perfeita e agradável para o louvor da glória, da graça do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Você pode tomar o teu assento. E eu gostava de começar a minha ministração nessa noite dizendo que assim como Jesus não ousou dizer qualquer palavra sem antes anunciar o reino de Deus, nós também neste culto de casais não podemos falar o que quer que seja sem antes anunciarmos a essência e a razão da nossa existência, que é o reino de Deus e a sua justiça. Até porque Jesus não tinha outra mensagem. O reino era a única mensagem que Jesus tinha para anunciar. A boa notícia. Então, Jesus, Ele cura. Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele prega várias parábolas, mas a essência de tudo que Ele fez e falou era o reino. Então, no reino, pelo reino e para o reino é que nós devemos construir, edificar os nossos casamentos. É importante nós entendermos que o reino de Deus não é um conceito religioso, antes uma realidade viva. O reino de Deus é o poder do amor de Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o Senhor e vivem segundo o seu propósito. Quero repetir, o reino de Deus é o poder do amor de Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam o Senhor e vivem segundo o seu propósito. O reino é a harmonia original sendo restaurada. O céu é infiltrado nas estruturas da terra quando o reino vem em primeiro lugar. Por isso, Jesus não veio anunciar uma nova religião. Por isso, Jesus, Ele não faz encontros isolados de casais. Você não vai encontrar Jesus só com os casais. Não, Ele tinha uma única mensagem, que era o reino, e Ele fez questão de dizer, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. E dentre a lista das demais coisas, o casamento é a primeira delas. Não existe casamento se não estamos buscando em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino de Deus. A boa notícia do reino não é apenas para tocar a tua alma, mas é para redimir todas as dimensões da nossa vida. Ele, o reino, é pessoal e coletivo, espiritual e material, eterno e histórico. A vida humana, criada por Deus, se manifesta em basicamente 10 dimensões. E em todas elas o reino dos céus precisa ser implementada. Dentre as 10 dimensões, hoje nós vamos falar da vida conjugal e da vida familiar. Ou seja, é importante nós entendermos que se não implementarmos o reino de Deus no nosso casamento, na nossa vida conjugal, então não há o que possamos fazer pelo casamento. Entendamos, o reino de Deus precisa começar no nosso lar.
Se o reino não começar no nosso lar, ele jamais vai se manifestar em nossa igreja. A transformação que não vivemos em casa não acontece na sociedade. Satanás, ele vem atacando a família desde o Gênesis. A primeira guerra que aconteceu não foi no vale, a primeira guerra que aconteceu não foi com armas, a primeira guerra que aconteceu foi Satanás guerreando contra o casamento, porque tudo depende do nosso casamento. A igreja depende dos casamentos. A sociedade que nós vivemos hoje depende do casamento. Eu vejo sociólogos, politólogos, filósofos falando dos problemas da nossa sociedade, mas eles ignoram o problema real das nossas sociedades. É o casamento sem Deus. Casamentos que começam no civil, eu tenho dito em Angola, com muita facilidade terminam no criminal. E temos visto, as notícias estão recheadas disso. Entendamos, o lar é o primeiro território do reino. Antes de Deus construir templos, Ele formou uma família. A igreja não é anterior ao casamento. A primeira batalha, como eu já disse, ela aconteceu no Éden contra uma família. Por isso Satanás continua atacando casamentos. Porque se Satanás destrói casamentos, ele destrói a igreja. Se Satanás destrói a igreja, ele destrói culturas. E se destrói culturas, ele destrói nações. Mas tudo começa no casamento. Amém? Você está vivo? Está aí? Está comigo? Então me ajuda. Se eu falar amém, você fala amém. Lá em Angola é assim. Aleluia. Amém. Isso, glória a Deus. Então é importante hoje nós derrubarmos algumas ilusões que o nosso mundo vem construindo. A primeira ilusão é a ilusão do dinheiro. Fala para tua esposa, a primeira ilusão, mulher, é a ilusão do dinheiro. Hoje existe uma falsa ideia de que tudo que um casal precisa para ser feliz e ter a sua aliança renovada dia após dia é dinheiro. Acredita-se nisso. Então o homem sai em busca de dinheiro por um canto, a mulher por outro canto, e acabam se perdendo nessa jornada na busca de dinheiro. E é dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. E conseguimos até algum dinheirinho no final do mês, mas não conseguimos desfrutar, porque estamos cansados demais, ocupados demais para começar mais um mês para adquirir dinheiro. E começamos a dar desculpa que os nossos filhos precisam estudar do melhor colégio, eles precisam da melhor mochila, da melhor bolsa, dos melhores tênis. É tudo mentira. Eu não sei você, mas eu estudei debaixo de uma árvore, o ensino de base todo. Eu nem sabia que existia salas de aula. Mas hoje, você pode me colocar diante de qualquer doutor. A gente vai conversar de tu para tu. Não sou menos inteligente porque fiz o ensino de base numa das escolas que era debaixo de árvore na minha nação, não. Também fiz mestrado, não fiz doutoramento porque tinha que voltar para casa na missão. Então, a desculpa de que o meu filho precisa estudar na escola mais cara da cidade é só uma desculpa. Eles não precisam. Criança nem sabe o valor das coisas. Nós é que super valorizamos as coisas. E por quê? Porque é uma desculpa para buscarmos mais dinheiro. E o dinheiro tem trago felicidade. Os casamentos não terminam em divórcio porque tem dinheiro. Pura mentira. O dinheiro é apenas uma bela de uma ilusão. Com dinheiro, os casais podem comprar a melhor cama, mas não compram sono. E às vezes o dinheiro é o maior motivo de ficarmos madrugadas e madrugadas em claro. Com dinheiro, os casais podem comprar relógios caros, mas não conseguem comprar tempo. Não conseguem. Com dinheiro, conseguem comprar o quê? Remédios, mas não compram saúde emocional, porque essa nenhum consultório vende, nenhum hospital vende. Se prejudicamos a saúde um do outro por conta do dinheiro, vamos ter bastante tarja preta. Mas saúde, nenhuma.
Então é uma ilusão a ideia de que precisamos de dinheiro. Por quê? Porque por conta de dinheiro, às vezes perdemos a oportunidade de compreender que o maior presente na vida da nossa esposa somos nós. E não é mais uma bolsa, não é mais um carro, não é mais um celular. Não, não, não. Você, homem, é o maior presente na vida da sua esposa. Aleluia. E se você não se percebe assim, então você quer cobrir. E quando você não se percebe como o maior presente, e não percebe a tua esposa como o maior presente de Deus na tua vida, então você busca dinheiro para cobrir esse vazio que você está gerando. E quando nós não somos um presente um para o outro, então compramos presentes dessa terra, mas não conseguimos de jeito nenhum comprar perdão, porque só há perdão quando nós somos presente um do outro. Se você não é presente do teu esposo, ou você não é presente da tua esposa, então nenhum dinheiro do mundo será suficiente para gerar um casamento feliz. Dinheiro é importante sim, e muito importante, mas só é bênção na vida de quem está a viver o propósito de Deus. Longe do propósito de Deus, dinheiro vai matar vocês, vai roubar vocês e vai destruir vocês. Então, meu irmão, eu sei que você quer dar a melhor condição de vida para a tua esposa. Deixa eu te contar um segredo. A melhor condição de vida para a tua esposa é só um sorriso teu e não custa dinheiro nenhum. A melhor condição de vida para a tua esposa é um abraço carinhoso. E isso também não custa dinheiro nenhum. E a segunda ilusão é o romantismo. Pastor, como assim? Que o romantismo também pode ser uma ilusão? É verdade. Todo casal que pensa que tudo o que precisa é ser mais romântico também está errado. Por quê, pastor? O romantismo sem o reino é teatro. O homem que é romântico, mas não foi transformado pelo poder do amor de Cristo Jesus, ele só está a atuar. Ele compra flor, porque na cartilha do romantismo tem que comprar flores. Ele abre a porta do carro porque tem gente vendo e eu quero que eles vejam que eu estou tratando bem essa pessoa. Então eu abro a porta do carro. Eu dou chocolate. Por quê? Porque na cartilha do romantismo está que tem que dar chocolate. E no dia dos namorados, eu levo para sair porque, cara, ela vai me atazanar o ano inteiro. Então, é melhor fazer alguma coisa, porque senão essa mulher vai me matar. Então, sai obrigado, mas sai. É romântico? É romântico, cara. Vai acusar ele que não é romântico, dá flor, dá chocolate e joga na tua cara. Você é ingrata. Eu dou chocolate, dou flor, eu levo para sair, você não agradece. Você vê que tem um romantismo, mas não tem um coração transformado. Então é importante a gente entender que a ilusão do dinheiro, a ilusão do romantismo, sem o reino de Deus transformando nosso coração e mente, são só isso, meras ilusões. E a última ilusão que eu quero derrubar convosco no dia de hoje é a ilusão do sexo. Tem aqueles que dizem que se tiver um bom sexo, tem tudo. É mentira. Como dizia o meu professor, se vai casar só por sexo, contrata uma profissional que vai valer o investimento. Não é verdade. Sexo nenhum segura casamento. Que casamento foi segurado por sexo? Até porque sexo é mais espiritual do que a gente imagina. E quem está casado com mulher sabe. Mulher, se não estiver bem espiritualmente, meu irmão, é um tronco que você está abraçando e tentando fazer alguma coisa. Mulher, se não estiver bem emocionalmente, meu irmão, se você pode beijar a porta, é a mesma coisa. Mulher tem que estar bem emocionalmente, espiritualmente. Aí, meu irmão, é nas asas do Espírito. Não, você que está casado com mulher crente sabe. Por isso, se é só o sexo pelo sexo, cara, você devia ter contratado uma profissional. Então é importante a gente eliminar a ilusão
de que o bom sexo também segura casamento. Nós não viemos da África para falar como você deve fazer sexo com a tua mulher, não, cara. Por favor, desculpa, tem gente casada há mais tempo que nós aqui. Eu não vim da África para falar que você tem que dar florzinha. Não, não precisa. Se o cara é transformado pelo poder do Evangelho, ele sabe que está casado com uma rainha. E ele cuida da mulher como rainha. Você sabe que a coisa ficou boa para mim agora, né? O mundo, ele quer vender uma imagem de casamento sem Deus. Mas não existe nenhuma estrutura que se mantenha fora do reino de Deus. Por isso é que no Evangelho, segundo escreveu João, João vai falar de Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Sem Jesus, casamento não existe. Romance não existe. Porque sem amor real não existe romance nenhum. Sexo pode até existir, mas amor, isso não tem. Por isso é que nós temos nessa sociedade, e vamos falar da igreja também, mulheres que estão casadas há 10, 15, 20, 30 anos e contam o orgasmo nos dedos da mão. Por quê? Por que não tem orgasmo no casamento? Não é falta de técnica. Porque o que vendem de curso sobre técnicas para atingir 7, 6 orgasmos no mesmo dia, não está escrito. A internet é o que mais tem. A indústria da Playboy vende por isso. Monte de pornografia. E tem casais na igreja pensando assim, vamos assistir esse negócio, esse lixo, desculpa falar, para melhorar a nossa sexualidade. Não, não vai melhorar. Que sexualidade vai melhorar porque você está dando lugar ao diabo? Nenhuma. Entenda uma coisa, Satanás, ele vem lutando pelo casamento contra o casamento desde o Éden. E Satanás não tem medo de casais com muito dinheiro. Satanás não tem medo. Satanás não tem medo de casais românticos. Não tem medo. Satanás não tem medo de casais com bom sexo. Não tem medo. Satanás tem medo de casais firmados na rocha. Satanás tem medo de casais que vivem no reino, pelo reino e para o reino. Aleluia! Casais que estão matriculados na escola do Espírito, que entendem que o casamento deles não é físico, é espiritual. Aleluia! Que entendem. E você pode dizer, pastor, você fica falando essas coisas de boca para fora. Não, meu irmão. Eu estou vivendo o meu segundo melhor casamento. Como assim, pastor? O meu segundo casamento. Me casei há 12 anos. E há 2 anos me casei de novo com a mesma mulher. E daqui a 3 anos vou me casar de novo com essa mulher. De 5 em 5 anos eu vou casar, cara. Sabe por quê? Porque quando você vive o reino de Deus, então você é bem-aventurado. Você é feliz. Só que bem-aventurado não significa só feliz. Significa plenamente feliz. Ou feliz de um jeito que o mundo não pode entender. Quando nós chegamos em Angola, os casais que vinham na nossa igreja, eles pensavam que a gente estava atuando. Eles falavam assim, uma hora eles vão parar, é muito grude. Não, uma hora eles vão parar, é toda hora junto, toda hora de risadinha, de beijinho, de abracinho. Não, nenhum casal é assim, mas nós somos. E não é mérito meu, não é porque eu li Kama Sutra, não é porque eu li os 10 passos do casamento feliz, não. É porque o reino de Deus tomou a minha vida, transformou a minha mente, transformou o meu interior. E aí sim, me fez um romântico incorrigível. Não
por esforço. Quando a minha esposa chega hoje, ela, coitada, né? Quando ela sai com as nossas filhas na igreja, ela fica esperando que alguém vai abrir a porta do carro para ela, porque o maridão não está. Mas a minha esposa é proibida de abrir a porta do carro. Essas mãos têm que me acariciar, não é ficar abrindo porta não. Então, cara, ela não vai abrir porta, quem vai abrir sou eu. Mas por quê, pastor? Porque você é romântico? Não. Porque o homem do reino entende que liderar é servir. Liderar não é chefiar. O homem do reino entende que o maior é aquele que serve. O reino transforma machos em homens. O macho é aquele que quer fazer o quê? Ser o chefão do crime em casa. O homem não. O homem é aquele que matou o macho e dia após dia é feito a imagem conforme a semelhança de Cristo Jesus. Aleluia! Aquele que foi sacerdote. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção. Homem, você precisa assumir a tua posição de sacerdote. Não admita que a tua mulher ore mais que você. Isso é brincadeira, cara. Você está lá dormindo e a mulher na intercessão no fogo, acorda, cara. Toma veneno de rato, cara. Mas você não pode deixar tua mulher orar mais que você, meu irmão. Não, de jeito nenhum. Homem, deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Homem, só é homem quando chega diante de Deus e fala assim: Senhor, aqui está a minha família. E chega diante da família e diz: família, aqui está o meu Deus. Você é homem. O resto é macho. Macho igual cachorro, também tem macho. Cavalo é macho. Tudo macho. Agora homem é sacerdote. Tem a preocupação primeira, não de buscar dinheiro, mas é de buscar a presença de Deus para o seu lar. Aleluia! Tua preocupação primeira não pode ser conseguir dinheiro, porque se você buscar primeiro o reino de Deus, Deus vai mandar dinheiro. Se você buscar primeiro o dinheiro, até o pouco que você tem, Deus vai tirar. Já ouviu aquela história? Estava indo tudo bem. Veio para a igreja, chorava aqui, que dava para abastecer os banheiros de tanta lágrima. O Senhor faz na vida do camarada, a primeira coisa que ele faz é o quê? Assumir, abandonar. Já não tem mais tempo para orar, está muito ocupado para trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa, levanta a tua mão comigo assim. Assim, posição de receber, só os homens. Não vou falar das mulheres não, a pastora está aqui. Só os homens, levanta isso, posição de receber. Agora olha comigo: Senhor Jesus, se eu buscar primeiro o dinheiro e não o teu reino, até o pouco que tenho, pode levar, Senhor. Eu não mereço, eu sou desgraçado, se não busco em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Amém. Você que orou. Oração foi tua. Não adianta me acusar que o cara vem da África para ferrar com a gente. Não, cada um orou com a própria boca. Eu assumo minha oração, assume a tua. Começa por aí. Que a partir de hoje o Senhor te faça muito pobre se você não orar, cara. Miserável, mano. Você vende o carro se você não tiver compromisso de oração. Que você vende até o sapato se você não tiver compromisso com o estudo da palavra. Porque homem é aquele que chega diante da família e em todo jantar e almoço ele rememora a última ceia. E na última ceia, antes do partir do pão, houve o partir do corpo de Cristo Jesus. A palavra foi ministrada antes do pão ser repartido. Então, homem, entenda que todo jantar, todo almoço seja uma memória da ceia. Ministre Cristo antes de se empanturrar com carne
e tambaqui e tomar Coca-Cola, cara. Ministra Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora olha para tua esposa. Fala, mulher, a coisa está feia. Fala para ela, fala, mulher, a coisa está feia. Porque se eu já orava, agora eu vou orar mais. Se eu já estudava a palavra, agora eu vou estudar mais. E o pior é que daqui de cima eu estou vendo uns camaradas que não estão falando para a mulher. A mulher que está falando para ele. É para você falar para a mulher. Fala, agora fala. Estou olhando todo mundo, cara. Fala, mulher, se eu já orava, eu vou orar mais. Se eu já estudava a palavra, eu vou estudar mais. O meu dinheiro, a partir de hoje é teu. Pode falar, fala isso aí, se você é homem. Se é homem vai falar, se é macho não vai. Fala aí, fala, mulher, a partir de hoje, o meu dinheiro é teu. Agora coloca a mão no ombro da tua mulher desse jeito assim, vai, coloca a mão. Eu profetizo, fala sobre a tua vida, a mesma unção da mulher de Provérbios 31. Que a nossa riqueza na tua mão multiplique. Aleluia. Porque a gente não vai jogar dinheiro na vossa mão para jogar fora, não. Mulher, vai ler Provérbios 31, é trampo. Antes do marido acordar, ela já acordou. Nunca leu Provérbio 31? Mulher virtuosa, quem achará? Ninguém. Só Deus que dá. Agora, mulher virtual, está cheio. Mulher virtuosa não tem, mas mulher virtual é o que mais tem. Cara, quer ser feliz? Seja como eu. Eu nem conta bancária tenho. Eu não sei se esse negócio é o quê. Quem tem conta bancária é minha mulher. Quem tem cartão é minha mulher, tudo. E em Angola, como o homem morre primeiro, já estou garantido que não vai dar problema depois de ir para o tribunal, é a família. Não, cara, está tudo no nome da minha mulher, eu não tenho preocupação nenhuma. Uma vez eu falando sobre isso, um cara me falou assim, e se você separar? Eu falei, não vai dar tempo de reivindicar os bens, porque a minha oração tem sido, Senhor, se um dia tentar deixar essa mulher, me mata na tentativa. Pode matar, porque não serve para ser crente, não serve para ser gente, não serve para ser nada. Então, agora, nós vamos juntos. E prioridade da pastora agora, porque depois nós vamos sentar para falar um pouquinho sobre os princípios do reino sobre os quais devemos basear a nossa aliança de casamento. Amém? Esses princípios que nos farão o quê? Prósperos, românticos e com uma vida conjugal ou sexual que só Jesus na causa. Aleluia. Amém. Amém? Como é que está a temperatura aí? Diga para o seu amor, como é que está a temperatura? Você está conseguindo entender? Fala para ele, pergunta, está conseguindo entender? Pergunta se está conseguindo entender. O texto da nossa leitura é Mateus 4,17. E a palavra arrependei-vos significa mudem de direção. Mudem de direção. A palavra arrependimento, ela traz uma conotação de mudança de ideia. Eu estava a ir de maneira errada, então eu mudo de ideia, eu me arrependo e então eu recuo. Não é? Eu recuo. Estás também conectado com metanoia. O que Deus está nos proporcionar
nesta noite uma oportunidade de mudar de ideia, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de mudar, de recuar nas coisas erradas que estamos a ser e a fazer, para então começarmos a acertar. Porque não adianta você ser um homem incrível lá fora, uma mulher incrível lá fora, se dentro da tua família você é um fracasso. É por isso que estamos acostumados a ouvir que nenhum sucesso externo pode superar o fracasso interno. Nenhum sucesso, pessoal, lá fora, público, pode superar um fracasso familiar. Então, o que é que nós precisamos compreender dentro dessa questão? Nós nos perdemos da essência do ser homem e da essência do ser mulher. Hoje em dia, tem muita mulher que não sabe o que é ser mulher. Ser mulher é muito mais do que usar um vestido. Ser mulher é muito mais do que ter cabelo na cabeça. Ser mulher é muito mais do que pintar a unha. Existe a essência do ser mulher na palavra de Deus, porque quem nos criou foi o próprio Senhor, e nós precisamos entender o que é isso, porque uma mulher que não sabe o que é ser mulher, vai dar vida cara para o seu marido, como nós sempre dizemos, né? O seu marido será obrigado a comer o pão que o diabo amassou. Uma mulher que não sabe ser mulher, ela não saberá o tempo certo de ser uma namorada, o tempo certo de ser uma noiva, o tempo certo de ser uma esposa, o que é ser uma esposa, o que não é ser uma esposa. Então ela vai improvisar, só que o improviso faz parte da lei da sobrevivência. Tem muito homem que não sabe o que é ser homem. Ser homem também é muito mais do que apenas usar uma calça. É muito mais do que sair de manhã para ir trabalhar e trazer. Então é importante que nós possamos entender, afinal, o que é ser homem, afinal, o que é ser mulher. E quando nós olhamos para a palavra de Deus lá no jardim, lá no Éden, lá na criação, o próprio Deus deu as responsabilidades do homem e as responsabilidades da mulher. E quando cada um se movimenta cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, não tem como não completar o outro. O que é que muitas vezes nós fazemos? Queremos ser completados e não nos esforçamos para completar o outro. Então o que é que nós sempre dizemos? Ele não me agrada, ele não faz isso por mim, ele não se esforça por mim, é por mim, é por mim. Comece se esforçando por ele e com certeza absoluta haverá também uma disposição para fazê-lo. Outra coisa importante, a omissão de Adão gerou um declínio e maximizou a desgraça familiar. Quando Eva chega e diz assim, toma desse fruto e come, Adão sabia que fruto se tratava. Sabia ou não sabia a igreja? Sabia. Mas nós não vemos Adão dizendo, Eva, está errado, eu vou orar primeiro, eu vou perguntar para Deus, se Ele confirmar no meu coração, então eu vou comer. Ele simplesmente pega no fruto e come. Ele foi omisso, então maximizou a desgraça que veio para a família. Então o que é importante? Eu quero hoje fazer um apelo de maneira pública, porque muito mais do que os casais representados aqui, tem as famílias, tem os pais, tem os líderes, os sacerdotes. Seja ousado, e quando você ouvir da parte de Deus, tenha coragem de repreender a tua esposa com amor, com respeito, com educação. Mas é importante que o homem saiba liderar a sua casa, e isso passa pela liderança do coração da sua esposa. Só que o que é importante entendermos? Nós temos facilidade de honrar um homem que honra a Deus. Temos facilidade de sermos lideradas por um homem que é liderado por Deus, porque Efésios nos mostra, o cabeça do homem é Cristo. É muito complicado ser liderado por um homem que não tem Cristo como cabeça, porque ele se manda, e muitas vezes é cabeça dura, é complicado. Mas ao mesmo tempo também tem muita mulher que é masculina. Ela quer ser o homem, ela quer mandar, ela quer fazer. Observe essa característica em Eva. Ela chega, entrega o fruto e pronto, ele é obrigado a comer. Então ele não a repreende, ele não ora, ele não busca, ele não se posiciona, ele não reclama, ele simplesmente pega e faz. Em que área você tem sido omisso?
Nós, como esposas, também temos muitas vezes a arte de ajudar os nossos maridos a serem omissos. Sabemos que ele está a mentir, mas nós não contrariamos. Isso não está certo, isso está errado. Sabemos que ele está a roubar alguma coisa com relação aos princípios da palavra. Sabemos que ele não está a ser íntegro, está a ser incorreto. Mas ainda assim, nós fazemos vista grossa, fingimos que não estamos a ver. Então fazemos o quê? Maximizamos o declínio para a nossa casa. É importante que alguém se coloque na brecha e entenda. Nós queremos a vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus precisa ser estabelecida. Nós estamos a ver uma geração de casais buscando muitas coisas. Nunca se viu sexy shops tão recheados com tanta coisa para apimentar a relação. Nunca se viu tantos casamentos em declínios. Nunca se viu tanta coisa terrível nas famílias. Hoje nós precisamos entender que o que torna uma nação forte são famílias fortes. E famílias fortes são feitas por casais fortes, pais e mães posicionados no reino de Deus e que implementam os valores do reino de Deus na família. Aleluia. Hoje nós vemos muitos filhos mandando nos pais, porque os pais não sabem dizer não, porque as mães não sabem dizer não. Então nós precisamos entender. Qual foi a última vez que você se posicionou para orar e jejuar pela tua esposa? Qual foi a última vez que você se posicionou pela última vez para orar pelo seu marido? Mas você lembra da última vez que você reclamou dele? Porque muitas vezes fazemos uma grande lista de reclamações. O meu marido não fez, o meu marido não fez, o meu marido deixou de fazer, ele não. Ei! É muito você nessa relação. Morra para que Cristo cresça. Porque nós estamos a ver muitas vezes pessoas do mundo que casaram 50.000 vezes, divorciaram e agora começam a dar mentoria sobre casamento. Quem lhes confere autoridade para nos ensinar como cuidar das nossas famílias? Nós somos famílias do reino e só famílias do reino podem ministrar sobre nós, porque são pessoas que pagam preço. Aleluia. Tome cuidado com os casais que você segue, que não pagam preço no altar, só porque você acha bonitinho. Então são as pessoas que você coloca dentro da tua relação. Nós precisamos começar a compreender que o arquiteto da família é Deus. E se tem uma coisa que Satanás faz, é lutar contra a família. Porque quando tem uma família destruída, tem uma igreja que estava em ascensão sendo destruída, tem uma nação sendo destruída, tem um monte de coisa sendo destruído. E nós precisamos começar a entender, porque agora divórcio já não é mais palavrão. Todo dia, então vamos separar, então deixa, então eu vou para o outro lado, então você vai para o lado e eu vou para... Ei, ainda é até que a morte nos separe. Nos casais do reino ainda é até que a morte nos separe. Sim. Eu não vou desistir do meu marido, eu não vou desistir do amor da minha vida. Eu vou lutar em oração, vou lutar em obediência, eu vou profetizar, eu vou declarar, mas eu não abro mão da minha bênção. Aleluia. Quando o pastor falou sobre a questão do dinheiro, nós precisamos nos lembrar de algo. Ganhar dinheiro não é problema. Ganhar dinheiro é bom, porque também tem um parênteses aqui muito importante, de homens que também não têm ambições saudáveis. Ele não ganha muito, mas também não ganha nada. O mesmo sofá que foi ganhado no chá de panela, ainda continua lá 10 anos depois. Acorda. A mesma comidinha, a mesma coisa. É toda vez a mesma padaria, toda vez aquele pão de batata, aquele pão. Compra também um pão de milho, compra também um pão de leite, compra também um outro tipo de pão. Nunca se come uma coisa diferente, é sempre aquela mesma coisa. Ou talvez é tão interessante que nós precisamos também compreender que não tem problema ter ambições saudáveis, mas é muito complicado quando você percebe. É um homem que nunca leu um livro. As orações são sempre a mesma. Marido, vamos orar. Ora você, mulher. A tua oração é mais bonita que a minha. Marido, vai na igreja. Ai, vai você que hoje não dá, porque o meu time vai jogar. Só que enquanto o teu time da terra está jogando, o teu time familiar está perdendo. Porque enquanto você está atento no seu time da terra, Satanás está fazendo da sua vida um parquinho. Porque não tem na porta um sentinela guerreando e dizendo: aqui ninguém entra, na minha família ninguém toca. Ou talvez é você, mulher. Mulher, ora hoje, você não. Ora você, marido, você é o pai.
Te deram a oportunidade. Você recebe a oportunidade, honra a oportunidade e arrebenta, ora, profetiza. Que a nossa comida se misture com a bênção de Deus. Que aquela lasanha que nós fazemos se misture com uma profecia de que a nossa família será a mais feliz da terra, a mais guerreira da terra, a mais vitoriosa da terra, a mais vencedora da terra, a mais rica da terra. E que Deus vai usar a nossa família para transformar outras famílias. Na nossa família ninguém toca. Aleluia. É preciso que nós possamos lutar por isso. Com relação à questão do romantismo, não compare, mulher, o teu marido com outro homem. Não compare o teu marido com o professor do cursinho. Não compare o teu marido com um personal trainer. Na academia você vê um tanquinho e em casa você vê aquela pança. E é isso que você tem falado e tem pensado, é pança. Que o Senhor te repreenda, arrependa-se. Saia do mundo da ilusão. Casamento não é para garoto. Casamento não é para criança. Casamento não é para gente egoísta. Casamento é para gente que entendeu que todos os dias eu tenho uma oportunidade de me converter de novo. Porque é isso que o casamento faz. Ele nos converte, ele nos torna em pessoas muito melhores. Melhora a sua cara quando for acordar. Dá um bom dia, é que ele não me deu, dá você. Qual foi a última vez que você lavou os pés da tua esposa, homem? Nunca na minha vida, deveria. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que você deve amá-la como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. E Cristo morreu pela igreja. Sabe o que Jesus fez para a noiva? Representado nos seus discípulos, Jesus lavou os pés da noiva. Você a procura para fazer amor, mas você não percebe quanta poeira tem no pé dela, de tanto peso emocional que ela carrega. Você reclama que ela tem que estar sempre sorrindo, porque talvez as pessoas do trabalho, ou disso, da rua, das redes sociais estão sempre rindo. Só que a vida não é assim que funciona. Não tem como você sacar de onde você não deposita. Entendo? Às vezes ele está falando assim, cada termo, gente, dá vontade de agarrar ele e falar assim, só de ele falar aqueles termos eu já fico, nossa, meu Deus. E todo dia eu aprendo algo com ele, é minha enciclopédia ambulante. Às vezes falaram, ô marido, aqui é assim. Ele fala, sim mulher, é aqui, é aqui. Eu aprendo com meu marido é meu mestre. Todo dia ele me ensina alguma coisa. O que ele não me ensina falando, ele me ensina fazendo. Que privilégio, o meu esposo é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Porque eu conheço no dia bom, eu conheço no dia mau. E tanto no dia bom quanto no dia mau, a sua paixão por Jesus e pela nossa família e pela noiva de Cristo é a mesma. Nós precisamos começar a entender isso, mas aplica-se a nós também. Mulher, qual foi a última vez que você lavou o pé do teu marido? Ou você só espera na porta para cobrar, e para cobrar, e para cobrar, e para cobrar, e cobra de novo? Ei, às vezes ele é um homem bom, só que você tem tanto, alguns detalhes assim, né? Que Deus te ajude. Que não sei quem te ensinou que marido é aquele cara que acerta sempre, que a primeira coisa que ele chega na porta é lembrar dele, das coisas que ele não fez, ao invés de você agradecer pelas coisas que ele fez. Das coisas que ele não trouxe, ao invés de agradecer pelas coisas que ele trouxe. Talvez você já viu até no seu Instagram aquelas mulheres que esperam ansiosas na porta, enquanto o marido chega e abre a porta e começam a dançar. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu fiz lá no hotel, quando chegamos lá, porque tinha o pastor Paulo e o pastor Jimmy, então tínhamos que esperar para estar sós. Qual foi a última vez que você esperou ele dançando? E colocou ele no chão e falou, espera, não faz nada. Lavou o pé dele. Deu comida na boca. Chamou ele de rei. Por mais baixo que ele esteja, por mais cabisbaixo, por mais cansado, ele vai se levantar e vai dizer, pela minha família vale a pena. Amanhã eu vou levantar de novo. Eu vou lá, vou enfrentar todos os gigantes, porque a minha família merece o melhor. Aleluia. Casamento não é ilusão, é uma escola real. E ter um bom casamento custa caro. Você tem que investir tempo, tem que investir paciência, tem que investir caráter. Você tem que investir dinheiro também. Você tem que melhorar todos os dias. E então, finalizando esse momento, o Criador do sexo, queridos, é Deus. Aleluia.
O Criador do sexo é Deus. Nós nos casamos puros, nos guardamos um para o outro. Nós somos da mesma tribo. E se tem uma coisa que eu louvo ao Senhor, é ter aprendido sobre isso com o meu marido. E o meu marido ter aprendido isso comigo. Mas existe algo muito interessante. Todas as vezes que nós temos alguma dúvida, a primeira coisa que fazemos é orar ao Senhor e então buscar um material saudável que possa nos ensinar aquilo que nós não sabemos ou aquilo que precisamos aprender. Onde é que está o erro? Muitos casais colocaram traição legal dentro dos casamentos. Aquele vídeo de pornografia. Sentar para se aquecer, sentar para apimentar, sentar para fazer isso. É tanta coisa que se apimenta hoje em dia. E quando um casal busca do mundo técnicas mundanas para apimentar a relação, algo está errado. Não traga o mundo para o seu quarto. Leve o fogo que está no seu quarto para o mundo. Amém. É diferente aqui. Quantas coisas esquisitas. E hoje, se hoje existem casais, talvez dentro da igreja, espero que isso aqui não exista aqui em Manaus. Aqui na íntima compaixão, então, Deus me livre. Mas lá fora, nós vemos casais que se dizem cristãos, fazendo swing dentro do casamento. Procurando tantas coisas para apimentar, com tanta curiosidade. Porque somos insaciáveis. É preciso que tenhamos equilíbrios. Existem limites na vida que não podem ser ultrapassados, que quando são ultrapassados se torna reversível voltar na mesma dimensão. Casamento não é algo físico, casamento é espiritual. Nós deveríamos pelo menos jejuar uma vez por semana pelo nosso casamento. Nós deveríamos ter pelo menos 10 minutos orando juntos por dia. Nós deveríamos profetizar e declarar todos os dias a presença do Senhor na nossa família. Eu preciso terminar lembrando mais uma vez. Quando o pastor diz, por exemplo, se você quer uma mulher para fazer sexo, você deveria procurar uma profissional. Claro, falando de uma maneira irônica. Mas muitos homens chegam dentro do casamento com algumas ilusões. Ela olha para a esposa e procura um modelo de mulher que não existe ali. Ela quer que a mulher faça malabarismos estranhos, esquisitos. E isso é egoísta, não faz sentido. É pecado, não é santo. Nós precisamos purificar a nossa família, a nossa casa. Porque eu creio que nenhum produto de sexy shop, nem sei bem como é que se fala esse negócio, apimenta a relação de um casal sem Deus. Amém. Qual posição que vai agradar um homem? Mulheres, olhem para mim. Qual posição que vai agradar um homem quando o seu coração é amargurado? Quando o seu coração é sem Deus? Quando o seu coração é ingrato? Que posição pode apimentar uma relação? Que creminho? Que temperatura da água? Que claridade da luz? Que tipo de música? O que pode apimentar uma relação que não chama Deus para ser o centro? Se o criador do casamento, o arquiteto do casamento é o próprio Deus, nós deixamos de pedir opinião a Deus. Precisamos nos arrepender e voltar a pedir opinião a Deus sobre os nossos casamentos, sobre os nossos maridos, sobre os nossos filhos, sobre as nossas finanças, porque quem manda no nosso casamento deve ser Deus. Quem manda na nossa família deve ser Deus. E isso se aplica para todas as áreas da nossa vida. Para todos. Por exemplo, os 3 altares do casamento. Nós precisamos compreender. Tanto o altar, esse altar, sustenta um casamento. Um culto juntos faz toda a diferença para o começo de uma semana. Um casal que veio junto é maravilhoso. É diferenciado e começa a semana junto. O tempo de mesa. Na nossa família, quando uma pessoa vai para a mesa com o telefone, paga a multa. E os nossos filhos já sabem. Se em algum momento um de nós, naquela correria, chega com o telefone na mesa, eles já ficam olhando para nós. Nós temos 4 filhos. Eles já ficam olhando para nós e já dizem, a mamãe vai pagar multa, o papá vai pagar multa. Porque nós estamos indo para a mesa com os telefones. Nós estamos trazendo o estresse de lá fora para a nossa mesa. O estresse de lá fora para todos os lugares. E o último altar, que é o quarto. Tudo que nós fazemos no quarto determina a atmosfera do nosso casamento.
o tom de conversa, o tipo de comportamento, o tipo de postura. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos nos arrepender e ter a humildade de perceber o que é que precisa mudar para que nós tenhamos a oportunidade de recuar e então trazer o céu para a nossa família. Amém? Glória a Deus. Quero pedir o auxílio do time que está na frente aqui para distribuir, então, aquela avaliação. Por favor, me ajudem a distribuir rápido. Vamos juntos fazer uma avaliação no nosso casamento. Então, tem 10 áreas que são essenciais na vida de todo homem e toda mulher, de Deus que então decidiu caminhar junto. Então, vamos distribuir. Vão passar para vocês uma folha e vão passar para vocês uma caneta também. Vocês vão conversar um pouquinho, vão conversar com verdade. Precisa haver sinceridade para que vocês façam uma avaliação real de como anda o vosso casamento segundo o padrão do reino. Porque dinheiro você já viu que não é padrão. E quero te lembrar, Deus não é um Deus da escassez. Deus não tem problema com falta de dinheiro. Deus tem problema com falta de propósito. Tenha propósito e Deus vai mandar recurso. Tenha recurso sem propósito é miséria na certa. Então não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Receba, leiam juntos e façam uma avaliação então do vosso casamento. Vou pedir uma música de fundo. Nós temos aqui, obrigado. Pedir uma música de fundo enquanto os casais recebem a avaliação. Lá fora a chuva cai e me lembro do momento que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não, que eu chorei pra ter você perto de mim e poder te dizer que eu Todos receberam, tem alguém que ainda não recebeu? Tá ok, tá passando aqui na última fileira, ainda não receberam também. Vão receber todos. amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu te amo, que eu te amo. Eu já explico direitinho como é que vocês vão fazer. Deixa só o povo receber todo. E aí você vai avaliar segundo a palavra como anda o vosso casamento. E já pode ir preparando as canetas também. Se você já tem canetas na bolsa, já prepare. Se você não tem, peça também aos irmãos que estão a distribuir as folhas. Meu coração não pôde esconder, não, que Todos já receberam? Amém. Então este aqui é um diagnóstico das 10 áreas do casamento. Nós usamos esse diagnóstico no treinamento de casais que nós damos. E aqui eu quero te lembrar que essa noite não vai resolver todos os problemas do teu casamento. Pode ser o primeiro passo, mas não é de jeito nenhum o último. E outra coisa importantíssima: nós não viemos aqui resolver os problemas do teu casamento. Aqui cada um está casado com a sua mulher, graças a Deus. Cada um vai ter que lidar com as suas problemáticas. Então você tem que assumir responsabilidade e decidir caminhar no reino, pelo reino e para o reino. E esse diagnóstico vai ajudar vocês a avaliarem onde têm falhado, onde têm pecado. E então se arrepender vai ser o caminho. Veja,
Você tem aqui, primeiro texto, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 13, 5. E aqui tem uma escala. E aqui tem, primeiro, restauração urgente. Segundo, a relação está enfraquecida e com conflito. Terceiro, estável, mas sem crescimento. Quarto, saudável e crescente. Quinto, plenamente frutífera. Você já vai entender como é que você vai chegar à conclusão que o teu casamento ou está no 1 ou está no 5. Ou está em algum meio aí da escala. Então vamos lá. Tem os princípios ou as dimensões. A primeira é o amor. A essência do relacionamento. Pergunta-chave. Sentimos e expressamos amor de forma criativa, constante e altruísta? E aqui tem alguns indicadores. Estes aqui não são todos. Tem casais com peculiaridades na demonstração do amor um pelo outro. Mas eu citei aqui alguns exemplos. Gestos de carinho, tempo de qualidade, serviço mútuo, perdão e encorajamento. Então são 5 e aqui do lado tem a avaliação. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem, por exemplo, gesto de carinho, marca 1. Tempo de qualidade, já são 2. Serviço mútuo, 3. Perdão, 4. Então, encorajamento, 5. Ok, então vocês fecharam bem essa primeira dimensão. E aí vão para a segunda e vão conversando, certo? Bora lá. Todo mundo entendeu a dinâmica? Podemos começar? Tem gente que já está a fazer. Maravilha. Bora. Então, vocês têm 10 minutinhos para conversar sobre. 15 tá bom? Tá bom. 10 é muito? Não, deixa para todos. Para tudo. Ok. 10 minutos. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Se tiver algum casal com dificuldade, levante a mãozinha. Nós vamos aí ao encontro para explicar alguma coisa, talvez que passou rápido, não entendeu. Tem alguém que quer levantar a mão? Nós vamos até aí. Pode já ir colocando as notas e sinalizando. Tem alguém que levantou a mão que não entendeu? Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. 4 minutinhos, 4 minutos. Terminamos? Ainda não? Opa! Tem casais ainda fazendo. Temos 4 minutos. Mas se você não terminar, homem, não se preocupe. Eis a oportunidade para levá-la para jantar e fazer essa avaliação à luz de velas. Aleluia. Então, mulher, não tenha pressa. Eis aí um pretexto para sair. Quantas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que antes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os
foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Cante ao Cordeiro uma canção. E os anjos, teu nome, teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu povo canta. O Senhor Rei dos Reis é criação. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior. Acabou. Agora, o matemático da relação vai pegar a calculadora e calcular, né? Aí vocês vão ver. No primeiro, se são 5, ok, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Se não chegar a 50, então aqui embaixo tem a interpretação geral, a leitura